o coordenador desse projeto. Pode deixar aberto aí. Por favor. Douglas. Vai. Ó, quando vocês chegarem, o nome de cá, assinatura de cá. O Alan é o coordenador do projeto que a gente desenvolve aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que tem cursos, tem apresentações artísticas, tem um trabalho de pesquisa. Ele vai explicar um pouco melhor como é esse trabalho e depois eu entro no assunto da aula. Tá bem? Só guardar ali. Lembra que é o nome de um lado e assinatura do outro, hein? Eu posso sentar onde? Hã? Onde você ficar confortável? Aonde você acha melhor? Alguém sentar aqui? Não, fica à vontade. Pode deixar aberto, viu, Douglas? Realmente. Porque a gente se compreende onde quer. Então, como ele falou, as primeiras aulas de cada curso a gente está dando uma tolerância bem maior, em especial hoje por ser Dia dos Pais, questão de tempo. Não vai ser assim. O Douglas já percebeu na outra turma que já começou de drama que a gente é bem tolerante com o horário, apesar de que essa aula não sou eu que controlo, ele controla, ele vai dizer qual que é a tolerância, a minha é zero. Né? O Carlos está dando aula junto comigo. Aqui é o projeto de polarização das artes dramáticas e criação do produto teatral como identidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O que é? É uma forma de trazer artistas, estudiosos e curiosos para o Niemeyer, ligados às artes dramáticas, às artes cênicas. Como a gente não tem um teatro muito bom para poder estar fazendo a apresentação, então a gente faz isso através de oficinas, cursos, palestras, a gente tem dias lúdicos que a gente participa e faz esse tipo de coisa. Então, nós teremos 4 cursos, é ligado à Casa Civil, viu? E são 4 cursos, serão o de drama, que é interpretação, roteiro, dramaturgia e direção. Interpretação, aqui é com o Carlos Sabelo, que está ali atrás. Interpretação, que é com Clélia de Assis, segunda e quarta. Música, que é o que vem depois dessa aula, que é com Reginaldo Mesquita. E, por fim, o de iluminação, que é com Marcos Vinícius Pantaleão. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, sempre traga um caderno, que eu acho que vai ter bastante coisa para escrever, além do que ele passar aqui. Agora a aula de? Iluminação teatral. Com você. Bom, então, meu nome é Marcos Pantaleão, eu costumo responder mais pelo sobrenome, porque é assim que funciona no mercado, é assim que as pessoas me conhecem, então vocês ouvirem falar de um Pantaleão que trabalha com teatro, que trabalha na UFG, provavelmente sou eu. Não me lembro que eu tenho um candidato a deputado aí, mas não é meu parente. E esse curso é um curso introdutório sobre iluminação teatral, especificamente sobre iluminação para teatro. Tem alguns inscritos que, pelo que eu percebi nas fichas, têm formação em arquitetura, engenharia, uma coisa assim, e que estão interessados no assunto. Maravilha, maravilha. São deles? Mais ou menos. Certo. Fotografia. Fotografia, legal. Eu não prometo noções de iluminação para fotografia ou para estúdio. Sim. Se Não, mas a conseguir ideia é essa mesmo, Legal. de captar o que tem aí para teatro mesmo. Que bom, que bom. E como vão ser ao todo 13 encontros, na verdade são 3 módulos desse curso. O primeiro módulo vocês devem ter lido lá naquela ficha. O primeiro módulo é mais sobre equipamentos e ferramentas, é para apresentar o arsenal de condições técnicas que nós temos à disposição nos teatros em geral para realizar trabalhos de iluminação cênica. Então, isso é que eu quero apresentar primeiro, que é o plano de curso. Eu vou mandar para vocês por e-mail. Por que eu ainda não mandei? Porque eu estou aberto a ouvir vontades de vocês, coisas que possivelmente não tem aqui e que vocês pensaram que iriam aprender. E se for possível, se eu perceber que o tempo é viável e que eu tenho domínio do assunto, eu ainda posso encaixar dentro desse planejamento das primeiras 4 aulas do primeiro módulo o assunto do interesse de vocês. Então, hoje ainda eu vou mandar para vocês esse planejamento do primeiro módulo e 2 pequenas apostilas, uma de dicas gerais sobre iluminação, que apresenta os refletores e apresenta algumas noções bem práticas mesmo de uso,
e um outro sobre lâmpadas. Um outro que é para vocês entenderem como são as lâmpadas, que faz parte do assunto de hoje. Como é possível que vocês tenham dúvidas com relação a esse material de leitura, eu vou fazer também um plantão de dúvidas online. Vou tentar todas as quartas-feiras à noite responder para vocês por e-mail ou pelo Facebook. Quem quiser me encontrar no Facebook é Marcos Pantaleão. Tem minha foto lá, vocês vão me reconhecer, Marcos com U, Pantaleão. Quem quiser me encontrar no Facebook pode me encontrar. Eu vou tentar sempre nas quartas à noite responder as dúvidas de vocês com relação ao material que eu ofereci para ser estudado. Esse material não foi desenvolvido por mim. O material é desenvolvido por diversos estudiosos de iluminação e está disponível no site da Unicamp. A Unicamp tem um grupo de estudos de iluminação muito atuante no Brasil. E aí eles fazem a grande gentileza de disponibilizar numa coisa que chama IAR, que é, acho que, Instituto de Aprendizado em Rede, materiais diversificados em português e em inglês. Por favor, pode entrar. E então o material que eu vou oferecer para vocês como material didático é todo retirado de lá, não é material meu, não é minha autoria, mas como está disponibilizado publicamente, eu posso oferecer isso para vocês sem nenhuma complicação legal, porque ele é um material de qualquer forma. Então eu separei esse primeiro módulo da seguinte maneira. Hoje, 10/8, aula 1, conceitos básicos, luz e sistema de cores. Nós vamos entender o que é a luz, que é o primeiro assunto da nossa aula. Claro, a gente está falando sobre luz, mas a gente está falando sobre um tipo específico de luz. Estamos falando sobre luz artificial. Quando a gente vai falar sobre iluminação para teatro, embora tenha teatro na rua e que utiliza da iluminação natural, embora para gravações muitas vezes se aproveite os recursos da iluminação natural, nós vamos entender luz artificial. Para entender luz artificial, nós vamos entender como é que esses fenômenos de luz e de cores acontecem, como é que é o comportamento da luz, para finalmente começar a trabalhar com os refletores, com as lâmpadas, que são os instrumentos de geração de luz artificial. Então vamos estudar luz e sistema de cores, temperatura de cor, que é uma maneira temperatura e comprimento de onda são maneiras de entender por que a gente enxerga cores diferentes, amarelo, preto, marrom, vermelho, etc. Vamos falar o que é o prisma luminoso e o disco de Newton, que são maneiras de entender como é que você chegou ao entendimento que tem hoje de iluminação, e o que é sistema aditivo de cores e sistema subtrativo de cores. E vamos tentar entrar também em introdução aos equipamentos, lâmpadas e refletores. Vamos tentar fazer tudo isso hoje, apesar de ter começado um pouquinho mais tarde. É provável que a gente tenha que terminar um pouquinho mais tarde também, para dar tempo de fazer isso tudo. Na aula 2, estrutura da caixa cênica italiana. Alguém já ouviu falar em caixa cênica italiana? Não. O que é isso? Quem quer arriscar para mim? Desculpa, qual é o seu nome? Cristiane. Cristiane, quer tentar explicar para a gente o que a gente chama de caixa cênica italiana? Vamos dizer assim, tem o palco, né? Estrutura italiana, né? E tem uma caixa que fica ao centro, é isso? O formato de palco é de uma caixa. Isso. Isso geralmente tem uma caixa, assim. Não sei se essa caixa, eu posso dizer que ela é acoplada, ou ela é móvel, não sei. Na verdade a ideia de caixa cênica italiana é que o próprio palco tem o formato de uma caixa. Uma caixa. Ele é fechado nas laterais, é fechado em cima e tablado embaixo. Isso é uma estrutura que surgiu, se não me engano, no século XVII, e os primeiros teatros construídos assim foram na Itália. O compositor Richard Wagner foi um dos grandes responsáveis por popularizar esse formato, e esse formato tem capacidade de gerar efeitos de ilusão. O que são os efeitos de ilusão? É você ser capaz de esconder as coisas que você não quer que o público entenda que existem. Por exemplo, uma das funções da caixa cênica italiana é esconder os refletores. É passar a impressão de que aquela luz é uma luz natural, ou que é a luz própria do ambiente de uma sala de estar, por exemplo. A caixa cênica italiana é uma estrutura teatral que permite o efeito de ilusão, e por isso ela é muito interessante para a iluminação. Quando a gente for pensar em truques iluminotécnicos, a caixa cênica italiana é que oferece a maior quantidade de recursos para isso. É lógico que a gente também vai pensar em teatros contemporâneos e em outros formatos, mas é muito importante entender a caixa cênica italiana, porque o desenvolvimento da iluminação cênica e o da caixa cênica italiana andaram juntos. Historicamente andaram juntos.
Então é importante entender um para entender o outro. Aí, falando de caixa cênica italiana, nós vamos falar de palco, cortina, vara de luz, vara de cenário, pernas, bambolinas, rotundas, cicloramas, dimmers, cabine de operação e isso que eu chamei de efeito de ilusionismo. Vou tentar falar de tudo isso na próxima aula. Na terceira aula, dia 24, nós vamos fazer uma visita técnica a um teatro. Eu estou tentando fechar um acordo com o Teatro Brasileiro, da escola Veiga Vale, porque lá é um teatro tipicamente italiano, então seria muito interessante que vocês vissem a estrutura. Se isso não for possível, eu vou levar vocês para o teatro que eu coordeno, que é o Teatro do Centro Cultural UFG, lá na Praça Universitária. Lá não tem uma estrutura de caixa cênica italiana, mas também tem equipamentos, também tem refletores, também tem varas de luz, linhas, dimmers. Eu posso mostrar o aparato iluminotécnico para vocês e mostrar como é que abre um refletor, como é que dá manutenção, limpa, quais são as partes que constituem, como é que você afixa ele, essas coisas todas para vocês terem a experiência prática de mexer no equipamento. Eu estou dizendo manuseio, reconhecendo o hack dimmer, limpeza, manutenção e reforma de equipamentos. Isso vai ser a terceira aula. A quarta aula talvez também seja dentro do teatro, ainda vai depender muito de como for a terceira. Se a terceira for bastante satisfatória, eu perceber que vocês ficaram íntimos das estruturas, a gente pode fazer aqui, que é um pouco mais confortável. Se a gente tiver a impressão que é necessário mais uma aula dentro do teatro, a gente vai falar sobre segurança, e aí é uma brincadeira, o alicate não é um martelo. Nós vamos falar sobre não improvisar quando se trata de trabalho de luz, porque sempre... Vem, pode entrar o Ed, fica à vontade, pode entrar. Porque sempre aumenta o risco de qualquer tipo de acidente quando você trabalha sem as condições ideais. Nós vamos pensar em minimizar os riscos, e minimizar os riscos é promover sempre o uso correto das ferramentas, de uma maneira geral. Por isso essa ilustração, o alicate não é martelo. Então vamos falar de noções de eletricidade, diferença entre tensão e corrente elétrica, é uma aula um pouco chata. A primeira e a última aula são mais chatas, a segunda e a terceira são bem mais interessantes. Ferramentas adequadas de trabalho, organização e planejamento de montagens. Isso tudo é o primeiro módulo. É muita coisa, é muito conteúdo, eu sei que é. Eu sei que alguns podem ter dificuldade, por isso o plantão de dúvida na quarta-feira. Nós vamos tentar otimizar uma maneira de passar todo esse conteúdo. Vou tentar fazer isso de uma maneira simples, mas para vocês irem principalmente ficando íntimos das nomenclaturas, dos formatos, vocês conseguirem olhar um refletor e identificar e começarem a ter uma noção de como se atua dentro das casas de espetáculo, certo? O segundo módulo nós vamos falar sobre criação de mapas e planejamento de roteiro de luz, que é como você passa de entender como é que o equipamento funciona para planejar a iluminação de um evento ou de um espetáculo. Para isso também vou utilizar um recurso que a Unicamp oferece, que é um negócio maravilhoso, porque você pode trabalhar online, você não precisa baixar para o seu computador um sistema de criação de mapa de iluminação, que já tem lá modelos de palco, uma biblioteca de varas de luz, de varas de cenário, dos refletores com os formatos e as especificações. Programa maravilhoso, gratuito e online. Então é muito difícil eu poder oferecer alguma coisa mais acessível para vocês. Tem outros programas que são pagos, eu pretendo mostrar para vocês o recurso de cada um, mas naturalmente eu não vou pedir que vocês comprem licença de um programa de criação e edição de mapa. Eu só vou mostrar o comportamento deles para quem tiver interesse, quiser estudar mais futuramente, vocês têm uma noção de como isso é. O último módulo, nós vamos falar sobre execução. Pegar um mapa que nós criamos, montar e operar. É quando vocês vão entrar em contato com as mesas de operação de luz, que também é uma parte bastante interessante. É aparentemente muito simples, na prática mais simples ainda. Mas é um tipo de coisa que não dá para ensinar em teoria. Se vocês não colocarem a mão no equipamento, definitivamente quando vocês chegarem para trabalhar com isso, vocês não vão saber por onde começar. É tão simples quanto usar um notebook, mas se você nunca mexeu em um, você não vai saber por onde começa e para onde você vai. São esses os módulos que a gente vai trabalhar. Perguntas? Esse você vai passar para a gente, esse resumo. Esse plano de aula, esse é o do primeiro módulo ainda.
Quando eu fechar os outros dois planejamentos, eu passo para vocês. Nós vamos evitar os feriados. Hoje era um dia especial, a gente precisava começar o curso, senão não ia dar tempo de terminar ele até 5 de dezembro, que é a nossa data final. Mas vamos evitar os feriados, e aí assim que eu terminar os planejamentos dos outros dois módulos, que são mais 9 aulas, além dessas 4, eu encaminho os outros. Hoje eu encaminho esse para vocês. Tem alguma coisa que vocês esperavam ver sobre iluminação que não está aqui? Não, porque nesse início é a apresentação da, eu acho que, né, eu entendi, a parte técnica mais bruta, né? Perfeitamente. A parte do Depois a gente vai estudar a linguagem derivada disso aí, né? Exatamente. A gente não vai ter como aprofundar em estética de iluminação. A gente vai falar sobre isso, claro, mas não vai ser possível aprofundar, porque aí esse trabalho estético é um trabalho artístico mesmo. Nós vamos pensar em trabalho técnico. Mas sim, é um segundo momento. Mais alguém? Ok com relação a isso? Legal. Agora, nós vamos falar então sobre luz. O assunto primeiro da nossa aula é luz. Aqui eu trouxe uma definição. Esse manual que eu estou usando é um dos que eu vou mandar para vocês também, que é o manual de uma empresa de aparelhos de iluminação que é Osram. Provavelmente vocês já compraram lâmpada Osram no supermercado. Essas lâmpadas que você usa em casa, essa é provavelmente a marca mais Antiga do Brasil. mais antiga, mais popular do Brasil também. E aí, essa empresa tem uma política de disseminação de conhecimento, que é muito bom. Ela gera manuais, ela gera estudos, ela custeia o estudioso que desenvolve esse material e oferece publicamente. Então é mais uma coisa que a gente tem a opção para estudar. E aí a gente pega a definição desse manual, que é o que é luz. Vocês conseguem ler? Deixa eu ler para vocês então. Uma fonte. Deixa eu tentar aumentar um pouco o som disso. Melhor. É uma fonte de radiação. Uma fonte de radiação emite ondas eletromagnéticas. Elas possuem diferentes comprimentos e o olho humano é sensível a somente alguns. Luz é, portanto, a radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual. Então, por que a gente tem que falar sobre isso? Porque a luz não é um fenômeno físico, é um fenômeno fisiológico. Isso que nós entendemos por luz é uma coisa que acontece nos nervos sensitivos do nosso olho e que o nosso cérebro é capaz de decodificar. Porque existe, além dessa luz que a gente é capaz de enxergar, deixa eu subir aqui um pouquinho, olha só, esse aqui é a quantidade de luz que a gente consegue enxergar. São os comprimentos de onda que o nosso cérebro é capaz de decodificar, que é capaz de ver. Além desse fiozinho aqui de luz que a gente consegue ver, por isso é um fenômeno fisiológico, existe toda essa gama de raios que a gente simplesmente não percebe. A gente simplesmente não sabe que existe, exceto porque tem aparelhos de medição científica de que eles existem. A gente não é capaz de perceber humanamente que existe nada acima do violeta e nada abaixo do vermelho. Por isso que nós chamamos esses tipos de radiação de ultravioleta e de infravermelho. Como é que funciona isso? Deixa eu tentar explicar bastante resumidamente. Luz é onda, certo? Todo mundo sabe disso? Alguém está falando com relação a isso? O que diferencia as cores que a gente enxerga são os comprimentos dessa onda. Funciona mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar minha maneira. A coordenação motora é muito ruim, os desenhos não vão ficar bons, mas funciona mais ou menos assim.
distância entre essa crista e a crista da onda é o que a gente chama de comprimento. Comprimento de onda. Existe um... Deixa eu fazer melhor? Não, obrigado, gosto. Obrigado. A distância entre uma crista e outra é o que a gente chama de lambda ou comprimento de onda. O vermelho, que a gente entende como vermelho, é dentro do espectro luminoso, dentro das luzes que a gente enxerga, o que tem o maior comprimento de onda. À medida que isso vai ficando um pouco mais estreito, a gente vai se aproximando primeiro do amarelo, depois a gente passa pelo branco, segue para o campo do azul, termina no violeta, onde já esse comprimento de onda já é bastante curto, onde já é bem próximo, e chega no canto que o olho não é capaz de enxergar. Então, entre, hipoteticamente, esse comprimento de onda e esse, é o que o nosso cérebro é capaz de perceber. Tudo que é mais largo ou mais estreito do que isso, a gente não consegue. Certo? Tenho aqui algumas figuras para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, quais são as cores primárias? Isso é uma boa. Vermelho, amarelo, verde. Não, são só 3. RGB. Azul. Não, verde. Peraí, ele disse que é RGB. Verde. Azul e vermelho. Tá, quem tem outra resposta? Deixa eu fechar aqui, só pra vocês não falarem. Quem tem outra resposta? Você falou amarelo? Amarelo não? É também. Tá, foi Mas- amarelo aí. É porque tem dois tipos de cor primária, né? Tem a primária que vem da luz e a primária que vem de reflexo. A de rios. A de rios muda uma cor, não é? Legal, é uma boa resposta. É. Todas mudam, na verdade. Ah, Você Preto é chegou cor? perto da resposta, Preto mas é todas cor? mudam. Oi? Preto é cor? Preto não. é ausência. Eu já briguei muito por causa disso. Preto. Porque tem Preto e camisa branco não são preta. cores. que brigou, não. Tem camisa preta. Qual é a cor da camisa? A camisa é preta. Agora nessa. Teoricamente não é. Preto não é cor porque não está no espectro das cores. Preto está na ausência das cores. Por isso ele não é cor. Nem o branco. O branco está no É o excesso conjunto, né? das cores. Então ele não é um cor, ele está na soma das cores todas. Mas então, você me deu uma resposta, Carlos, que é a resposta que um rapaz, um pintorzinho, como é que chama? Da Vinci, falava. Um rapaz pintava uns quadros, só um péssimo muito ele falava que você tinha 3 cores primárias, que a gente chama de sistema RIP. Né? Fala em inglês para mim, por favor. Red, Yellow, Blue? Assim que fala? Red, Yellow, Blue. Perfeito. Esse era o sistema que o Da Vinci defendeu no estudo dele sobre cores. Tem um livro que chama Tratado sobre Pintura e Paisagem. E aí nesse livro ele explica o estudo dele sobre o sistema de cores. Ele fala que essas são as cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Por quê que ele fala isso? Sendo que a gente tem ainda tem um outro formato que é esse, que é ciano, amarelo e magenta. Hoje se aceita que as cores primárias de reflexão, como o Alan falou, são o ciano, o amarelo e o magenta. Mas como era muito difícil na época você extrair pigmentos ciano e magenta, o estudo dele aproximou para azul e vermelho, que eram pigmentos mais comuns, pigmentos mais facilmente adquiríveis, para chegar a essa lógica das cores primárias, que a gente chama de cores primárias dos objetos, ou das cores, ou refletivo. Mas mais que isso a gente chama de sistema subtrativo de cores, que é esse aqui. Vocês conseguem ver? Deixa eu aumentar um pouco. Cores aditivas, cores subtrativas. Que a lógica é a seguinte: quando
você enxerga um objeto amarelo, naturalmente você está enxergando luz. A gente só enxerga luz. Se não tiver luz, a gente não enxerga objeto nenhum. Isso é claro para todo mundo? Sim. Eu tenho a impressão de que eu enxergo um objeto, mas eu não enxergo um objeto. Eu enxergo a luz refletida No objeto. no objeto. Claro isso? Temos que discutir. Quando eu falo em cores aditivas, estou falando das cores da fonte luminosa. Eu posso ter uma fonte luminosa verde, somar ela com uma segunda fonte luminosa azul e chegar num resultado ciano. Como eu posso ter uma fonte luminosa verde e uma vermelha e chegar no resultado amarelo, e posso somar essas cores todas para chegar no resultado branco. Com os objetos acontece o seguinte: por que a gente chama de cores subtrativas? É porque, olha só, a gente recebe luz do sol branca com toda essa gama de cores que a gente falou, certo? Que vão do vermelho ao violeta, passando por todas as cores que a gente é capaz de perceber. O objeto amarelo reflete essas cores, exceto o azul. Ele não tem a capacidade de reflexão do azul. Se ele fosse capaz de refletir as cores, fosse capaz de absorver as cores todas, eu perceberia preto. Como o objeto não é capaz de refletir uma parte das cores, eu recebo o restante delas. Por isso a gente chama de cores subtrativas. Esse objeto subtrai o amarelo, que é o oposto, subtrai o azul, que é o oposto ao amarelo, e eu recebo o restante das cores e percebo amarelo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo quando a gente for pensar a luz. Por quê? Imagine que você vá desenvolver a iluminação de uma peça que acontece numa sala de estar. Uma simples sala de estar. Como é que você escolhe as cores para iluminar essa sala de estar? Primeiro, você tem que pensar na cor da fonte. Que tipo de luz ilumina essa sala? É de uma janela? É a luz do sol? É essa luz que a gente percebe branca? Ou é, por exemplo, de uma lâmpada daquelas incandescentes que são amareladas? Ou é como uma lâmpada dessa, a vapor, que emite uma luz branca fria? Você começa por isso. Aí, hipoteticamente, é uma casa comum, de subúrbio, luz amarelada. Legal. Então você vai trabalhar com a ideia de fonte de luz um pouco amarelada. Mas, aí você tem que pensar, qual é a cor da parede dessa casa? Qual é a capacidade de reflexão? Qual é a cor que essa parede reflete? Porque você pode ter uma estrutura de incidência de luz amarelada, mas uma segunda estrutura de refletores que simula a reflexão, por exemplo, de uma parede de madeira. Ou essa luz amarelada pode desaparecer em parte do ambiente, porque hipoteticamente essa casa tem as paredes todas pretas. Essa luz pode permanecer clara, mas gerar um tipo de sombra, porque as paredes são brancas. Então a gente sempre tem que pensar nas cores aditivas, que são das fontes luminosas, e nas cores subtrativas, que é a capacidade dos objetos de refletir. A gente chama isso de fator de luminância. Fator de luminância é a capacidade que os objetos têm de refletirem as cores. Acontece da fonte ser de uma cor e aí você tem que mudar os objetos para dar a cor que você quer? Você não pode colocar a cor real do objeto, você tem que mudar, por exemplo? Não, o ideal é que você mantenha as cores do objeto se eles fazem parte, por exemplo, do projeto cenográfico, interessante, mas que você use outros refletores para compensar a impressão da luz de reflexão desses objetos. Por exemplo, suponhamos que a ideia é que o piso da casa seja daqueles pisos de talco muito lustrosos e que ele reflete muitíssimo. Eu posso usar um refletor, por exemplo, com umas gelatinas de cor mais próximo de chocolate ou mais próximo do marrom,
de baixo para cima para causar a impressão do reflexo que esse piso provocaria no rosto das pessoas. Isso no caso de uma iluminação hiperrealista. Se fosse criar uma estética hiperrealista de iluminação, eu poderia fazer isso. Usar, além dos refletores que simulam a fonte de luz, usar os que simulam o reflexo. E aí por isso eu penso no fator de luminância do objeto que hipoteticamente existe no espaço, mesmo que ele não exista de verdade. Outra coisa que você pode fazer é tomar cuidado com objetos brancos, por exemplo. Se eu tenho gelatinas, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são as gelatinas. Mas se eu tenho gelatinas que simulam a luz negra e a luz negra aparece violeta no objeto branco, eu tenho que pensar se a cenografia ou se o figurino dos personagens apresentam um grande número de elementos brancos, para evitar esse tipo de acidente, para evitar que em alguns momentos eu tenha impressões fantasmagóricas ou que eu tenha muito destaque no objeto, ou o contrário, para favorecer isso. Eu já vi peças infantis que faziam uma série de truques de luz negra com luvas brancas, meias brancas, pessoas completamente vestidas de preto. O que é luz negra? A luz negra é um campo do violeta que reflete tão pouco que ele é mais perceptível no branco e ele some em outras cores, por exemplo, e some no preto, ele desaparece. E aí essa luz negra destaca, fica muito interessante no branco. Em boate a gente vê muito isso. Essas boates que tem os refletores de luz negra e aí isso destaca os elementos brancos. É um efeito muito bonito, mas que tem que ser usado com inteligência. Você não pode correr o risco de isso acontecer sem querer no seu trabalho de iluminação, certo? Então a gente falou em cores aditivas, cores subtrativas. O modelo que se usa hoje em dia não é o modelo para cores subtrativas, não é o modelo de vermelho, azul e amarelo, é um modelo de amarelo, ciano e magenta, porque se percebeu que ele chega a resultados melhores na combinação de cores. Mas por que se utiliza nas gráficas, por exemplo, esse sistema que eles chamam de CYMK? Eles colocam aqui o preto chave também como uma cor. Quando você compra o toner da sua impressora, você recebe essas 4 cores. O toner vem com magenta, ciano, amarelo e preto. Vocês são capazes de imaginar por que vem preto? Na verdade, sempre me bateu uma curiosidade porque só aquelas 3 cores, né? Mas assim... São só as 3 porque elas compõem o restante. Mas aí vem a grande pergunta, se a soma das 3 compõe o preto, por que vem o preto? Pois é, mas para esse tipo de... Mas assim, para impressão não, ele acaba sendo uma tintura também. É ausência de cor porque eu não recebo o reflexo das cores, ele absorve tudo, eu não recebo nada de volta. Ele recebe. Tem a ver com contraste? Tem a a mistura das cores? Tem a ver um pouco com contraste, mas tem a ver mais que isso, tem a ver com economia de material. Ah, É claro. Porque imagine, por que eu preciso gastar 3 camadas de cores para chegar a uma camada de cor, se eu posso comprar um pigmento já pronto dela? Né? Então a função é essa, sem contar que alguns tipos de papel possivelmente rasgariam ou demorariam muito tempo para secar, demorariam muito tempo para estarem prontos para uso se não tivesse preto. Mas se o preto do seu toner acaba, você ainda consegue impressões pretas. Consegue impressões pretas com um pouco menos de contraste, como você imaginou. O resultado do preto não é tão intenso quanto o pigmento, que já é assim, mas a função número 1 é economia de material. Então, vamos lá, como a gente está falando de cores e vai falar principalmente de refletores, a gente quer pensar em síntese aditiva, que é o Carlos, e ele também é Carlos, e você é Cristiane, e você é o Douglas, Waynes e o Wesley. Ok. Então, o que o Rogério falou a gente chama de sistema RGB, sistema vermelho, verde e azul de cores, são as cores primárias de luz. Para esse curso, sempre que eu perguntar cores primárias, essas cores. essa
A gente sempre vai pensar nessas coisas. Você vai mandar isso pra gente também? Vou mandar tudo isso pra vocês. Inclusive tem uma apostilinha que tá aqui. Não precisa nem anotar. Quer ver? Tem uma apostilinha que tá aqui. Que é... todas as dicas. E essa apostilinha, todas as dicas, depois de falar de refletores, fala do sistema de cores um pouquinho. Olha bobagem, né? Essa não é nada usando mesmo que tem. A gente pode fazer pergunta idiota? Só um instantinho. Não existem perguntas Não idiotas. existe pergunta idiota. Ah, tem. Tem resposta para imbecil e tem pergunta idiota. Aqui, ó, nesse mesmo Não, tem que manual, fazer enquanto tem cores. faça a pergunta que você considera idiota, mas que eu não considero. Explica o arco-íris. Você quer que eu explique o arco-íris? Você falou que a gente tem um tanto X de cores para enxergar. Que é as cores primárias, né? Aí me aparece aquela coisa... Um monte de cor. Não. Nós tô vendo. enxergamos. Sua pergunta é ótima. Sua pergunta é interessantíssima. Sim. É, eu cansei de desenhar. Eu não desenho nada. Vocês lembram daquele disco do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon? Uhum. Tem um prisma, e aí desse prisma saem as cores do arco-íris. É o seguinte, quando eu penso em cores primárias, eu penso que a soma delas resulta em outras. Então, que a soma de determinadas frequências de onda me gera como resultado a impressão de outra frequência de onda. Eu confundo o cérebro quando eu misturo cores, eu confundo o cérebro e ele tem uma cor diferente. Grande maravilha. Grande maravilha a nossa capacidade. Mas isso que a gente entende como luz branca, essa luz que a gente recebe do Sol, que eu vou explicar daqui a pouco isso em temperatura de cor, está entre 3.600 e 4.000 graus Kelvin. Já o curso. Vou explicar, é uma maravilha. Essa é a única aula chata. Essa é a única aula chata. As outras vão ser muito divertidas. O Isaac Newton fez esse experimento. Quando ele começou a estudar a luz, ele falou só uma grande bobagem sobre luz. Ele defendeu que luz era partícula. Que luz era matéria mesmo, e que você recebia partículas, pequenas bolinhas de cores, e que dependendo do tamanho dessas partículas você percebia uma cor ou outra. Ele acertou no sentido de que o tamanho interfere em como o cérebro entende, por isso a contribuição dele foi maravilhosa, mas ele errou em pensar que era partícula. Hoje a gente compreende claramente que é onda. Um dos experimentos que ele fez foi fechar um quarto na casa dele, fechado ao acesso de luz, deixar um pequeno vão e conseguir um prisma luminoso, um triângulo de vidro que faz a refração da luz. Ele recebe a luz branca e separa os comprimentos de onda. No arco-íris acontece a mesma coisa. Você tem pequenas partículas de água. Choveu, tem partículas de água que não terminaram de cair, que ainda estão surfando na atmosfera. A luz do Sol refrata por essas partículas de água, por esse grande número de partículas de água, e se divide nos diferentes comprimentos de onda. Quando ele se divide nesses diferentes comprimentos de onda, você percebe separadamente as cores. O cérebro é capaz de identificar porque a luz passou por um prisma. Nesse caso aqui é um prisma de vidro, no caso da experiência de Newton é um prisma de vidro. No caso do arco-íris, prisma de partículas de água. Passando por dentro das partículas de água, acontece o fenômeno de refração e a gente percebe as cores separadas. Bonito isso, né? Bonito. Porque é a partir disso que, por exemplo, você teve a ideia de usar um prisma para separar as cores. Ah, porque a gente não quer arco-íris só depois que chove, assim. Eu já vi arco-íris em outros lugares. Porque é o seguinte. Agora você dando essa explicação, agora eu entendo o porquê. Você pode ter visto se já choveu, se na parte onde você está enxergando, mesmo que aqui não tenha chovido, se em outra área Tem água. Tem água, Tem. mas necessariamente tem alguma coisa para refratar a luz. Sim. Inclusive você consegue isso em casa com uma mangueira. Se você fizer com uma mangueira Exato, é onde eu ia falar, já vi um arco de água,
a luz refrata nesse arco, nessas partículas que ficam suspensas, e acontece o mesmo fenômeno. Você consegue o resultado do arco-íris com Depois massa. que você explicou agora, ficou... É bastante simples, né? E aí tem essas cores todas que vão caminhando do vermelho para o violeta. Aí, vamos entender outra coisa aqui. Que é o seguinte. Aí o Newton fez essa decomposição e aí depois ele criou, como uma maneira de tirar a prova de que de fato do branco era capaz de subtrair essas cores, ele criou a prova, ele criou o contrário. Então uma coisa que a gente chama de disco de Newton, que é um experimento científico, em que se coloca essas variações de cores que, de novo, passeiam do vermelho pelo amarelo, pelo verde, pelo azul, do violeta e o púrpura. E aí... A gente tem internet aqui? Pode ser que sim. Bom, eu poderia... Acho que não precisa. Vocês podem puxar na internet, assim, disco de Newton, e aí vai ter qualquer vídeo de 30, 40 segundos lá, e aí mostra isso aqui rodando. Se você gira um disco que tem essas cores, você para de enxergar as cores. Né? Você enxerga ele As totalmente cores branco. quentes são como se fossem as cores primárias? Ótima pergunta, era o próximo assunto. Sério mesmo. Você está ajudando todos nós. Não, porque eu sou cabeleireira, deixa eu te explicar um detalhe. Eu Olha fui que da legal, aula tá de escrito química temperatura de cor. Justamente por causa disso. de colorometria. Mas a gente foi obrigado O que é a isso? estudar. O que é colorometria? Explica. É o Não estudo sei. das cores no cabelo da cliente. Sério, vocês fazem o estudo das cores, entendeu? Caramba, que legal. Interessante. Mas eu não gostava disso, eu gostava na prática. Na prática eu sou legal, mas esse negócio de estudar assim, Saber dividir, saber o que não, vai encaixa. no olhômetro mesmo. Né? Qualquer coisa, sim, o cliente, Nunca- o cabelo da cliente foi embora. Não, nunca dei esse vexame. A gente é assim, eu sou muito comedida, eu não extrapolo as coisas, não. A gente tenta combinar. Olha só. Mas é a mesma coisa? Sim e não, vou te responder daqui a pouco. Ah, tá. É, Eu até tenho esse Tá negocinho bem. assim que tá falando de rodar em casa. Você tem um Tenho. disco de Newton? Olha que legal. Você Trago. pode trazer na próxima aula pra gente? Uau! Se eu Demonstrar achar aqui. assim, que eu acabei de estar fazendo Se uma não tiver, tudo bem, não faz mal. Não, mas eu tenho. Mas se você achar, é muito interessante só pra gente observar na prática Não, Luiz, não deixa eu o esquecer. resultado disso. Fuçar naquela caixa. Lá de baixo. Vou explicar isso, olha só. Lembra que eu falei para vocês que quanto maior era o comprimento de onda mais próximo do vermelho, quanto menor o comprimento de onda mais próximo do violeta? Essa tabela explica grosseiramente as distâncias em comprimento de onda e a cor. Nanômetro, se não me engano, é 1 milímetro dividido por 1000, não é? Você que é engenheiro, me responde. O nanômetro é a milésima parte do milímetro, não é isso? Eu não sou engenheiro, não, mas é. Você é fotógrafo, né? Não é um engenheiro. Né? Mas se não me engano é isso, é a milésima parte de 1 milímetro. Nesse campo entre 620 e 770 nanômetros, que bom, já é bem perto de 1 milímetro de comprimento de onda, a gente entende como vermelho. E à medida que vai diminuindo, pode perceber nessa escala, eu vou mandar isso para vocês terem essa noção, vai se aproximando do violeta. Como é muito difícil pensar isso em tamanho, a escala que se usa para falar sobre isso é de temperatura de cor. E aí a temperatura de cor é medida em graus Kelvin. A explicação científica disso, ela pode ser absurdamente complexa, absurdamente simples. É porque como se chegou à escala Kelvin de temperatura, foram muitos anos de trabalho, e como que isso é usado para pensar a luz, também faz parte de um estudo de física que pode ser desinteressante para a gente. Basicamente, é um experimento hipotético. Se imagina uma barra de metal preta, de uma substância ideal, e que ela vai ser aquecida a partir do zero absoluto, que são menos 273 graus Celsius, que é o zero Kelvin, né? E aí ela vai sendo aquecida. O que esse experimento propõe é que
Isso é perceptível quando você faz. Alguém faz churrasco? Faz churrasco. O carvão preto passa mais ou menos pelo mesmo fenômeno, que é o seguinte: do aquecimento mais baixo, que é em torno de 1000 graus Kelvin, ele inicia em brasa, ele inicia vermelho. E aí ele vai, à medida que esse objeto preto, na experiência metálica, mas acontece com carvão, só que o carvão não chega no azul, normalmente. Bem que tem um tal de carvão azul que é superaquece. Né? Hã? Que é o carvão mineral. Pega o carvão mineral que chega mais próximo, chega aqui no comecinho desse azul claro. Mas ele não beira 10.000 Kelvin, não. Ele beira 7.500, 8.000 Kelvin. Antes disso ele vira cinza. Antes disso ele vira cinza, exatamente. Antes disso ele perde as propriedades dele. Se esse objeto, se essa barra de metal hipotética preta, for sendo aquecida do zero Kelvin, que é o zero absoluto de temperatura, até 12, 15.000 Kelvin, ela vai passando por essas cores. Ela começa a aquecer vermelha, vai amarelando, passa pelo laranjado, vai amarelando, passa pela imperceptibilidade de cor, por um branco, atinge o azul e caminha para o violeta. Então, isso serve para a gente pensar que abaixo de 3.000 graus Kelvin a gente está mais próximo do campo do vermelho, pensando em temperatura de cor, pensando em luz. Entre 3.500 e 5.500 Kelvin a gente está num campo de amarelo. 6.000 graus Kelvin é o que a gente chama de luz do sol. Essa luz branca que inclui esses comprimentos de onda toda. À medida que isso vai aquecendo, vai passando para o azul e para o violeta. Por um motivo muito simples. Quanto mais você aquece o objeto, mais próximo fica esse campo de onda. Então o violeta é mais quente que o vermelho? O efeito do violeta, pensando em temperatura de cor, sim, é mais alto que o vermelho. Só que aí eu vou explicar a pergunta dela daqui a pouquinho. Eu vou chegar na... Por que a impressão do vermelho quente e do azul frio são outras coisas? Fala. Você está falando de ondas, né, que muitas das vezes também reflete objetos, cria outras coisas e tudo mais. Sim. Isso são objetos, isso são ondas. Eu acho que eu vi um vídeo super interessante, que eu não sei o nome do animal de forma científica ou específica, que é aquele camaleão que, onde ele toca as cores dele vai mudando de acordo com a cor que ele vai tocando, né? Eu sempre achei muito interessante e nunca entendi por que o camaleão, por ser um ser vivo e tudo mais, ele consegue fazer isso. Sendo que a gente vê ondas como essas que refletem objetos ou até mesmo... Essa é interessantíssima. Eu não sei te responder. Pois é, eu vi o vídeo e que cada objeto que ele toca, até preto ele fica. Se tocar no objeto preto, Como ele fica é que é seu preto. O Enes. O Enes, eu vi falar sobre o camaleão naquele falando de animais, aquele biólogo, aquele Ludin, Hanson, ele estava falando justamente sobre o camaleão. A explicação que ele deu é conforme a temperatura do corpo dele, entendeu? Que com o objeto que ele passa, parece que reflete aquela... Ele absorve a temperatura daquele objeto. E aí aquela cor reflete nele. É mais um reflexo. Não sei explicar direito. Eu entendi, mas não Mas a sei gente se encaixa também na questão da temperatura da onda, né? Da frequência. Mais ou menos isso. Olha, sobre camaleão, Desculpa honestamente, fugir da aula. A sua pergunta é muito interessante. Mas você pode procurar eu fiquei com vontade de descobrir. biólogo. Eu fiquei com vontade de descobrir, mas eu honestamente não sei. Eu também sei fiquei com vontade de responder descobrir, só não essa tive foi pergunta. tempo de pesquisar. Mas uma coisa é preciso ficar claro com relação a essa questão de temperatura. Quando a gente fala de temperatura de cor, isso nada tem a ver com o calor que a gente sente. Por exemplo, se eu tenho essa brasa vermelha e eu estou próximo da fonte de calor, eu me queimo. Se a gente tem a luz do sol nessa temperatura de cor aqui de 6.000 Kelvin e ele está a uma distância absurda disso, a gente queima menos. Então isso não tem a ver, em primeiro lugar, com temperatura real. Temperatura real está mais ligada à proximidade que você está da fonte de calor
ao quanto esse objeto dispersa de calor, porque isso varia de objetos. Você está mexendo com madeira, é uma temperatura, você está mexendo com metal, é outra, é a capacidade de condução. Então tem a ver com condução de calor. E isso que a gente chama de cores quentes e frias do ponto de vista da sensação são efeitos psicológicos. Isso aqui é uma unidade, isso aqui é um sistema de medidas dentro, como eu expliquei, de um exercício científico de simulação, que é essa barra, que mostra que ela começa aquecendo nesse comprimento de onda e que à medida que ela aquece, o comprimento de onda fica menor. Quanto mais você aquece o objeto, menor fica o comprimento da onda, menor fica o comprimento da onda, infinitamente até chegar no comprimento de onda que a gente não seria hipoteticamente capaz de perceber. Mas isso não tem a ver com estar quente ou estar frio. Porque, por exemplo, um refletor, uma lâmpada como essa, que emite luz branca, que está no espectro das cores, aqui nesse campo de 6 a 7.500 Kelvin, é mais fria do que a luz amarela incandescente, porque ela tem um filamento dentro queimando. Essa lâmpada aqui trabalha com vapor aquecido e com o efeito desse aquecimento no quartzo ou no fósforo, em qual seja o material químico que está no bulbo, que está no vidro dela. E ela é mais fria do que uma lâmpada simples, incandescente, de menos watts, menos potente, mas que tem um filamento queimando dentro dela. Eu nunca troquei uma lâmpada assim, mas, vamos dizer, ela está acesa. Por muito tempo, de repente ela queimou. Vou trocar. Ela, por ser fria, como você falou, ela vai estar quente que nem a amarelinha? Não, ela vai estar bem mais fria. Ela vai estar bem mais fria por um motivo simples. Aquela amarelinha tem um filamento de tungstênio queimando. Está pegando fogo, por isso ela chama lâmpada incandescente. A gente vai falar de lâmpada daqui a pouquinho. Tem um filamento e esse filamento está incendiando. Está pegando fogo. Por isso ela está quente. Essa aqui não trabalha com filamento, trabalha mais ou menos assim. Já que essa pergunta apareceu e já que é o próximo assunto, Vamos entrar lá no parar para beber uma água um pouquinho, mas eu não sei como vai ser. deixa eu tentar ilustrar essa lâmpada. Mas, Daniel, se você falar assim, não, espera um pouquinho que a gente vai entrar nesse assunto. Se não fosse um assunto da aula de hoje, eu ia pedir, mas como é um assunto da aula de hoje, eu prefiro aproveitar a curiosidade e explicar. E o que acontece nessa lâmpada acontece nas outras branquinhas também. Não precisa ser só nessa compridinha não, né? Tem uma certa variedade de lâmpadas e eu vou mandar essa apostila da Osram para vocês que tem essa variedade. Aí vocês vão ver, vocês vão ter como entender mais ou menos qual é o funcionamento de cada uma delas. Mas basicamente é o seguinte, numa lâmpada normal, naquela lâmpada mais ou menos assim, você tem um filamento de tungstênio que fio, a corrente ela entra aqui, ela atinge o filamento, ela se completa de cá, entra no fase, vai embora pelo neutro, entende? Fase neutro, eu não vou poder explicar isso hoje. Quem não entende tem um pouquinho de paciência, eu vou explicar sobre eletricidade na quarta aula. Mas basicamente a energia entra por um lado, passa pelo filamento, o filamento pega fogo, e queima, incendeia, e a energia sai por aqui e vai embora. Certo? O restante dela, que não dissipou em luz e calor, vai embora pelo neutro. Essa lâmpada aqui não tem nada ligando diretamente esse ponto a esse. Então como é que é assim? Termostato? Hã? Termostato? Termostato é um sistema de perceber o calor para acender ou apagar, né? Mas a questão é a seguinte, quando a energia chega aqui, gera um pequeno aquecimento. Esse pequeno aquecimento ioniza o vapor interno, que pode ser de mercúrio, pode ser de sódio,
tem uma série de tipos de vapores que podem ser utilizados. É aquele pozinho? Hã? É o pozinho? É um pozinho. Na verdade é um vapor poroso. E aí é o seguinte, com essa ionização, se gera um arco de energia de um lado para o outro. Isso não acontece num elemento sólido, como aqui, filamento de tungstênio. Isso acontece pela ionização dos gases. Então, você gera um arco elétrico de um lado para outro pela ionização dos gases. Só que esses gases em si não têm cores que a gente é capaz de enxergar, não tem nem o branco. Aí a lâmpada, que a gente chama, assim, a parte de vidro que a gente chama de bulbo da lâmpada, normalmente é revestida de algum tipo de pozinho como quartzo ou como fósforo. E aí o contato desses gases, por exemplo, de sódio ou de mercúrio, com esse pozinho de fósforo ou de quartzo que gera o efeito de luz. Então o sistema de funcionamento dela é bem diferente. Como não tem nada queimando dentro, como tem só um arco de corrente elétrica e um contato de calor dessa ionização com pó, o resultado é sempre ela mais fria. Mesmo ela aquecida, não chega nem perto do resultado disso aqui, que é um elemento sólido queimando. Você entende agora por que ela é mais fria que a outra? Uhum. Isso gera alguns problemas com relação ao uso dela. Esse tipo de lâmpada não tem uso em teatro. Por quê? Primeiro, porque elas trabalham com uma voltagem um pouco maior do que as lâmpadas normais para conseguir atingir esse potencial de ionizar os gases. Então, por exemplo, se as nossas lâmpadas normais trabalham em 220 volts, essas precisam trabalhar, por exemplo, em 320, 330. Por isso que elas têm reatores. Quando você compra uma lâmpada dessa, normalmente ela tem um reatorzinho. Na instalação disso aqui tem reatores. Transforma a voltagem para uma voltagem superior e faz isso. No teatro, eu preciso ter o efeito de dimerização. Dimmer. Essa palavra é importantíssima para o nosso trabalho. Dimmer, que é do inglês, to dim, é escurecedor. Dimmer é um escurecedor, é to dim, do escurecer. Que é uma ferramenta que se usa em teatro para colocar os refletores em resistência, em menos potência. Escurecedor? É um escurecedor. Dimmer, basicamente, se fosse possível traduzir, assim, não se usa traduzido, mas a tradução disso seria escurecedor. A função do dimmer é colocar o refletor, qualquer ele que seja, em resistência, colocar ele trabalhando numa potência menor do que o máximo que ele trabalha. Para você ter efeito de claro e escuro, para você poder apagar devagarzinho, para você poder acender devagarzinho, para você poder apagar uma ao mesmo tempo que acende a outra, uma série de efeitos. Essa lâmpada, como ela precisa gerar um arco, e esse arco depende de uma alta tensão, se eu começo a cair ele em resistência, o arco se desfaz. Enquanto esse pode ir se apagando aos pouquinhos, qualquer lâmpada incandescente tem esse potencial, as lâmpadas a vapor não têm. À medida que eu começo a cair em resistência, ela perde o arco construído, que é um arco ionizado, certo? Se tiver muito complicado, podem perguntar. E aí essa condução de energia se rompe. Então, E aí, os refletores de água todos são com lâmpada incandescente? Sim. Sempre com eles lâmpadas. eles vão acabar liberando mais temperatura, ser mais aquecido do que o... Sem dúvida. São refletores quentes. Sempre. Desculpa. Vocês falaram sempre, mas é porque tem um assunto que a gente vai entrar hoje também, que são as lâmpadas de LED. LED Low Energy Diodo, que são diodos de baixa energia. Esses não são incandescentes não. Desculpa, falei bobagem. Os LEDs não são incandescentes não, e eles são bem frios também. Mas eu vou explicar eles depois porque eles são uma tecnologia muito peculiar. São uma tecnologia bem interessante. E aí eu vou falar deles daqui a pouquinho.
para dar prosseguimento, isso aqui é outro material que eu vou mandar para vocês, que mostra essa relação do aquecimento em graus Kelvin e a temperatura de cores. Quando a gente falar em temperatura de cores, eu só quero que vocês estejam familiarizados com relação a isso. Não precisa necessariamente que vocês dominem esse assunto agora, mas estejam familiarizados com essa ideia de temperatura de cor. E vamos parar 5 minutinhos para beber uma água e respirar antes de começar a falar de lâmpada e refletor? Enquanto isso, eu faço outra pergunta de novo. Pois não tem pergunta igual. Não, não é nenhuma pergunta. Aconteceu comigo. Lá no estabelecimento, eu tenho, descobri o nome agora, dimmer. Você tem um dimmer? Tem dimmer. Todo mundo bem? Ok, com relação a isso, vocês vão receber o material. Eu peço para vocês tentem dar uma lida até quarta, façam perguntas, se tiverem. Eu não vou poder fazer plantão de dúvidas durante a aula do domingo que vem. Então, se vocês só conseguirem ler o material depois da quarta-feira, não faz mal, eu posso responder na outra quarta. Mas eu não vou sacrificar um período de aula para responder os plantões de dúvida do material de reforço da aula de hoje. O material que eu vou oferecer sobre a aula de hoje é para vocês terem um entendimento mais aprofundado disso que a gente está falando um pouco superficialmente aqui. Certo? E vamos falar agora, bom, nós falamos sobre luz, que é o elemento 01 do nosso trabalho. Mas como nós queremos falar de luz artificial, o segundo elemento é a lâmpada. Então, nós vamos tentar entender o funcionamento das lâmpadas. Parece muito simples, é mais simples ainda. Incrivelmente simples. Incrivelmente simples. Aí, achei legal essa apostila, que está lá no site da Unicamp, porque ele coloca lâmpada incandescente, o passado, né, aquilo que eu tentei desenhar, que ficou bem ruim, é isso aqui, ó. Vendo? Tem um material que vai pegar fogo. Isso que a gente chama de lâmpadas frias ou lâmpadas a vapor, que eles chamam de o presente, porque isso é uma apostila sobre iluminação em geral, não sobre iluminação em teatro. Para teatro, não serve. Joga fora. Não funciona. Lâmpada incandescente, a menos que seja. Teve um caso que eu vi até hoje, que o espetáculo se utilizava, era um espetáculo de dança, que se utilizava exatamente de luzes frias iguais a essa. Aí, se a gente for visitar mesmo lá o Centro Cultural UFG, eu mostro para vocês o que a gente fez. A gente comprou o sisteminha igual esse de instalar no teto, montou ele, montou as extensões, fez todo o sistema como se fossem 4 pontos como esse, de 2 lâmpadas cada, iluminando o ambiente, porque era uma opção estética. Ele só apagava e acendia. Não tinha nenhum recurso de dimerização. Se você pensa em recursos de dimerização, nenhuma lâmpada a vapor serve. Nenhuma. O futuro, está dizendo aqui, o futuro próximo, que bom, são as lâmpadas de LED, que é uma tecnologia que a gente vai entender daqui a pouquinho. Certo? Então, descendo um pouco aqui. Vida útil e depreciação do fluxo luminoso, quando a gente está pensando principalmente em lâmpadas incandescentes. Acontece nas lâmpadas a vapor também, principalmente nas lâmpadas incandescentes. Naturalmente, qualquer elemento físico, principalmente um elemento físico que acontece um consumo intenso de energia, como as lâmpadas incandescentes, chega energia, ela pega fogo, ela fica queimando. É normal que ela perca potência. A gente entende que a vida útil é definida como tempo em horas, no qual cerca de 25% do fluxo luminoso da lâmpada foi reduzido. Quando uma lâmpada incandescente perdeu 25% da capacidade dela de iluminar, de emitir lumens, a gente entende que ela encerrou o seu tempo de vida útil. O que acontece é que a maioria das lâmpadas queima quando isso acontece, porque o filamento, ou antes, né? O filamento rompe por superaquecimento, rompe por pancada, por manuseio equivocado, por curto-circuito, uma série de fatores. Mas quando você percebe que a lâmpada já
caiu mais do que 25% da potência dela de luminância, troca, substitui ela por outra, porque senão você fica com equipamentos tendo efeitos muito diferentes em cena. Se você for num teatro com um pouco menos de cuidado, existem alguns por aí, você vai perceber que tem equipamentos que estão velhos, que estão com tempo de vida já ultrapassado, mas que ainda estão em uso, que é péssimo para o iluminador, porque tem que ficar encontrando. Imagina você receber um mapa de luz para executar. Você tem que encontrar quais refletores fazem toda a potência de luz dele e quais fazem só 60% para conseguir uma iluminação homogênea. É uma loucura. Não é são isso, não é uma ideia sã, mas acontece. Então a ideia é sempre trocar. Depreciação do fluxo luminoso. Está dizendo, ao longo da vida útil é comum ocorrer uma diminuição do fluxo luminoso que sai da luminária. E esse fator deve ser considerado no cálculo do projeto de iluminação para preservar a iluminância média projetada no ambiente. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que se a minha intenção é iluminar essa área mais ou menos igualmente para um espetáculo, que é uma coisa que naturalmente não acontece. Se você for observar, você tem intensidades de iluminação muito diferentes nas áreas. Quando você entra num palco italiano, numa caixa preta, em que tudo que é possível ser escondido está escondido, e que determinados fachos de luz estão mais intensos que outros, isso gera um mal-estar. Porque você é habituado a um efeito de homogeneidade. Seu cérebro costuma corrigir as imperfeições. A caixa italiana destaca as imperfeições, porque não tem mais nada em volta para você prestar atenção. Então, ou as diferenças de facho luminoso são propositais, como por exemplo, simular a lâmpada, ou simular a janela, essas coisas, ou elas geram um mal-estar, elas geram a impressão de que alguma coisa está errada. Então, essa característica que as lâmpadas têm de decair são importantes quando você vai pensar o seu projeto. Infelizmente, você não sabe se os teatros têm a manutenção ou não tem. Então, você considera todas elas com mais ou menos o mesmo tempo de vida. Características de uma lâmpada. Temperatura de cor. A gente já falou sobre isso, né? Para cima de 6.500 Kelvin, ela começa a ir para o azul, que é o que a gente chama de luz fria, mas que isso é um efeito psicológico mesmo, não é um efeito físico. E as lâmpadas variam com relação a uma coisa que chama IRC, que é o índice de reprodução de cor, que a ideia é, por exemplo, alguns tipos de lâmpada a vapor, dependendo do material que utilizar, não são capazes de reproduzir toda a gama das cores. E aí o uso de gelatinas nela, ou o reflexo dela nos objetos, pode te fazer ter um efeito final da luz inferior. É só você imaginar o seguinte, a gente não pensou que a luz branca que a gente recebe do sol contém toda essa gama de raios, e que vai do vermelho ao violeta e ao púrpura, e que aí os objetos são capazes de refletir essas cores separadamente, que a refração é capaz de separar uma coisa da outra. Alguns tipos de lâmpada não são capazes de oferecer toda essa gama de raios. Então a gente tem que pensar sempre, tem que conhecer os equipamentos para evitar o tipo de lâmpada. O que se usa em teatro normalmente são lâmpadas halogêneas. Aqui ele fala dos tipos de lâmpada que a gente falou, lâmpada incandescente, lâmpadas a vapor que eles chamam de lâmpadas de descarga, tem vapor de sódio, vapor de mercúrio, iodetos metálicos e tal. Lâmpadas mistas, que elas têm itens de incandescência e de descarga, as lâmpadas de LED. E, falando em lâmpadas de incandescência, eu vou pular essa que é de casa, que interessa um pouco pra gente, e falar das lâmpadas halogêneas. O que são as lâmpadas halogêneas? Imagina uma lâmpada normal da sua casa de 100 watts. Ela tem um determinado fator de aquecimento e uma determinada vida útil, certo? Imagina que quando você vai para teatro, normalmente os refletores trabalham com lâmpadas de 1000 watts. Os refletores mais comuns trabalham com lâmpadas de 1000 watts.
você tem uma variação que normalmente vai de 500 watts, em alguns casos até de 300, mas normalmente de 500 watts a 4.000 watts, mas as mais comuns são de 1.000. Elas têm 10 vezes a potência da lâmpada normal da sua casa. Por que essa lâmpada não queima tão rápido quanto a da sua casa? Porque ela tem um tempo de vida útil, por incrível que pareça, superior à da lâmpada da sua casa. É o que os gases de halogênio quiser atender lá fora, por favor. Pensei que tinha desligado esse trem. Aí é o seguinte, os gases de halogênio fazem o seguinte fenômeno, vou ler para vocês, depois eu explico. As lâmpadas de halogênio possuem um filamento que emite luz com a passagem de corrente elétrica, igual esse que eu desenhei. Parte do filamento é constituído por átomos de tungstênio. E esse tungstênio evapora durante o processo. Nas lâmpadas incandescentes convencionais, os átomos de tungstênio depositam-se na superfície interna da ampola, ou seja, no vidro. E aí, quanto maior esse vidro, mais ele demora para escurecer. E esse filamento que vai perdendo alguns átomos vai enfraquecendo até queimar. As lâmpadas de halogênio são preenchidas com esses gases halógenos, floro, iodo, cromo, tem alguns mais raros, mas os mais comuns são esses, que capturam os átomos de tungstênio e levam de volta para o filamento. Então elas passam por um processo químico continuado de evaporação de parte do filamento, e esses gases como o bromo e o iodo trazem eles de volta para o filamento. Então ela se desfaz e se recompõe o tempo todo. Isso faz, primeiro, que ela seja capaz de trabalhar numa potência mais alta, e segundo, que ela tenha um tempo de vida útil maior. Então aqui a gente está falando que o tempo de vida útil delas varia de 2.000 a 4.000 horas, enquanto normalmente uma lâmpada convencional da sua casa de 100 watts, bastante inferior, é pouco provável que ela trabalhe 2.000 horas. Se ela trabalhar até 2.500 horas, é excepcional. Por favor. Aquela queima sem encosta, ela perde utilidade. Porque a lâmpada halogênica, pelo menos a que eu estou acostumado a trabalhar lá com o equipamento que a gente tem, é aquela compridinha que é super sensível. Se você encosta, isso, ela queima. É uma boa pergunta, é uma coisa que eu ia explicar quando a gente fosse falar de manutenção, mas eu vou explicar agora, já que essa pergunta apareceu. Antes disso, como no começo a gente estava um pouco em cima da hora, eu não falei sobre o celular. Não importa que atenda o celular. Tocou, lá para fora, atende lá fora, mas aí eu não volto ao assunto. Não precisa desculpar, tranquilo, sério mesmo, eu não me importo, não me incomoda, eu peço sempre, deixa no silencioso. O dono até falou assim, desliga o celular. Eu peguei e apertei o botão, jurei que tinha desligado. Agora o único favor que eu peço é para deixar sempre no silencioso. Aconteceu, foi um acidente, não tô te reprimindo de maneira nenhuma. Até que eu perdi mas agora, porque que a lâmpada queima. Tocou, precisa atender, vai lá, atende e volta. Mas eu não volto ao conteúdo. Sobre a sua pergunta. Pensa o seguinte, o bulbo de vidro com calor dilata, correto? A pele sempre tem partículas de gordura. Toda a nossa pele é oleosa, toda ela. Algumas partes mais, outras menos. Toda a nossa pele é oleosa. Se você entra em contato com o vidro da lâmpada e depois ela superaquece e dilata, esse ponto tem duas coisas possíveis. Primeiro, essa gordura pode se fundir com o vidro, ele pode escurecer. E mais do que isso, ele pode gerar uma pequena bolha, essa dilatação não vai ser continuada, ela não vai ser igual em toda a lâmpada. Então pode gerar uma pequena bolha e ela explode, ou queima, dessas coisas que você já deve ter visto. A solução para isso é a mais simples do mundo. Encostou com a mão numa lâmpada halogênio, numa lâmpada de superaquecimento qualquer, pega uma flanelinha, um paninho seco, a sua camiseta, se você não tiver outra opção, limpa, é a única coisa, tira a gordura. Elimina a gordura presente na lâmpada com material seco, elimina a gordura, pode colocar ela lá que ela vai funcionar normalmente. Por isso, um dos itens fundamentais, esse é um item que eu vou pedir para vocês comprarem
para a aula do dia 24, vocês podem já anotar. Para a aula do dia 24, eu quero que todos vocês comprem luvas de pano que vendem em ferragistas. Custa R$3. É aquelas de lãzinha? Aquela luvinha branquinha de um lado com uns coisinhas borrachadas do outro. Custa R$3. Baratíssimo, acho que todo mundo tem condição. Se alguém realmente não tiver condição, pode conversar comigo em particular. Eu dou um jeito e falo, não, eu realmente não tenho como comprar essa. Tem o nome dessa luva ou não? Não sei qual é o nome da luva, mas se você falar que você quer um par de luvas de pano, ele vai saber qual que é. Só que brinca chamando de luva de peão, sei lá, luva de trabalho manual, não sei se tem um nome. Uma boa pergunta. Eu peço luvas e eles sabem quais são. Ah, você tem luvas? Tem. É daquelas que parece que é de frio, mas não é pra frio. Não é pra frio. Não é pra frio. No nosso caso, ele é pra muitas coisas. Ele é pra não machucar a mão. Você não quer se cortar, você não quer. Ele diminui seu contato com calor, já que os refletores são de metal. Às vezes você mexe coisa muito quente. E evita. Oh, obrigado. Essas básicas aí. Ah, que lindo. Aí, Passa. Severina. A gente usa pra Paciência, passar vocês. piastra. Paciência vocês. Essa luvinha. E ela evita que você suje as lâmpadas. A que a gente Grande usa pra maravilha. passar piastra. É bom você sempre ter pelo menos uns 2 pares desses, se você for trabalhar com luz. Sempre manter limpo, sempre manter higienizado, senão ela perdeu uma das funções principais, que é não sujar os equipamentos. Então, no máximo, toda semana você lava seus pares de luva. E elas são muito importantes para vocês não queimarem a mão. Tá? Então, as lâmpadas que a gente trabalha no teatro são lâmpadas incandescentes halogêneas. Elas são lâmpadas de superaquecimento, normalmente de alta potência, quase sempre a partir de 1000 watts, e elas têm a característica de ter uma vida útil superior às lâmpadas caseiras. Ok? Pergunta sobre lâmpada incandescente? Não vou falar sobre neon, não vou falar mais sobre lâmpada a vapor, já falei. Lâmpadas mistas e de alta pressão não vou falar agora. Se vocês tiverem dúvida, todo esse material sobre lâmpada, pode me perguntar o que for para esse plantão de dúvidas. Pode perguntar por aquele e-mail do Veras ou pode perguntar pelo Facebook. Pelo Facebook eu acho mais fácil, porque aí vem direto para mim, não pelo e-mail que é coletivo. Eu vou passar meu e-mail pessoal para vocês também. Marcos com U, Pantaleão sem tio, @gmail. Tudo junto. gmail.com. Então vocês podem escrever para o meu e-mail pessoal também, eu respondo o plantão de dúvidas por lá. Marcos com U, Pantaleão, tudo junto sem o tio, tudo, @gmail.com. Podem me perguntar por lá, podem dar as dúvidas de vocês. Mas para a gente não gastar mais tanto tempo de vocês agora, eu não vou falar nada sobre essas lâmpadas de vapor, sobre essas lâmpadas mistas. É interessante? É interessantíssimo. A gente não usa em teatro, não vou falar disso. Tem um tipo de lâmpada que em alguns casos aparecem em refletores, que são as lâmpadas de iodeto metálico, que elas combinam os iodetos metálicos com... É o seguinte, essas lâmpadas, em shows às vezes a gente percebe, elas têm uma função de altíssima potência, de altíssimo brilho. Elas misturam a capacidade de serem incandescentes, de terem os vapores que trazem de volta os átomos dos filamentos para não queimar, e dentro uma substância de metal que potencializa a capacidade de luz. Exemplo mais fácil disso: refletor de estádio de futebol. São lâmpadas, sempre baterias enormes de refletores, lâmpadas de iodeto metálico. Em alguns casos, para shows, usam um tipo de equipamento para iluminar a plateia, que são feitos a partir de lâmpadas de iodeto metálico. Então, é alguns casos que vocês vão ver esse tipo. Os refletores convencionais de teatro, que nós vamos ver daqui a pouco, não. Mas pode ser que vocês encontrem esse tipo de lâmpada. Os cuidados com ela, mesmo das outras. Não deixar cair, não deixar engordurar.
E aí sempre tomar cuidado com essas coisas de voltagem, né? Se é 110, 220 e etc. Aí a gente chega no terceiro tipo de lâmpada, que é o LED. Olha a bobagem. É Light Emitting Diode, diodo emissor de luz. Como é que funciona isso? Tem uma tabelinha aqui para ajudar a entender. Esse aqui. Tem certos materiais químicos, certos diodos, que são capazes de produzir luz, mas eles não são capazes de produzir toda a gama dos raios luminosos. Eles não passam por toda a temperatura da cor para serem reduzidos. Para as luzes de dimmer, eu teria, por exemplo, que ter, imagine que eu tenho que fazer um espetáculo que eu precise de 4 cores diferentes de luz geral. Chamo de luz geral as luzes frontais mais alguma coisa de contraluz. Eu teria que ter a mesma quantidade de refletores com gelatinas, um pouquinho explico para vocês são as gelatinas exatamente, com gelatinas das cores separadas para gerar essas 4 gerais. Com esse tipo de equipamento, o mesmo equipamento pode fazer todas as cores. Então eu não preciso de ter 4 vezes o número de equipamentos. Com os mesmos equipamentos eu controlo numa mesa e mudo a soma das luzes acesas e apagadas e tenho o resultado das cores que eu quero. Equipamentos de economia de energia, de pouquíssima emissão de calor. Então, se for pensar, por exemplo, em consumo de energia por ar-condicionado, isso reduz também o consumo de energia da casa, porque baixo o consumo de ar-condicionado, eu gero menos calor, o ar precisa trabalhar em menos potência. E a praticidade de trocar as cores por comando de uma mesa de comando, de uma mesa de luz. A gente vai falar sobre mesa de luz mais pra frente. Então, a tecnologia LED vem para, muito provavelmente, tomar o mercado. Originalmente, o potencial de geração de luz dos refletores era muito baixo. Esses diodos sempre geravam quantidades muito pequenas de luz. Tanto que você vê LEDs nos televisores há décadas. Você tem LED em televisor, provavelmente desde a década de 70, 80 no máximo, que são essas lâmpadazinhas para mostrar que o equipamento funciona, que está chegando energia. Essas micro lâmpadas já eram de LED. A capacidade de geração de luz desse equipamento era muito pequena. As tecnologias vêm melhorando muito, de maneira que hoje a gente tem equipamentos que trabalham com cada lâmpada dessa aqui trabalhando com 10 watts de potência. Então você tem um refletor desse que tem, por exemplo, 60 lâmpadas e cada uma tem 10 watts de potência, ele trabalha em 600 watts e consegue gerar a mesma quantidade de luz de um refletor de 1000 watts. Então tem uma economia percentual considerável, economia de 40%, com a mesma quantidade de luz. E eles vêm cada vez mais desenvolvendo consumo inferior e potência luminosa superior. Por isso é muito provável que eles substituam nos teatros. Nos shows já tem substituído largamente, quase não se usa luz de dimmer, se usa mais luz de LED. Qual que é a diferença de preço? Essa é a grande questão. Enquanto, por exemplo, um refletor PC, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, custa em torno de R$400, um refletor par LED normal custa em torno de R$2.500. Então, um refletor de LED pode custar 6 a 8 vezes um refletor de dimmer. Então veio tomar o mercado 1 milionário de cada vez, né? Como é que é? Veio tomar o mercado 1 milionário de cada vez, né? 1 milionário de cada vez. E a durabilidade? Durabilidade superior, porque você trabalha com menos calor. São equipamentos mais leves, então você tem menos acidentes de movimento. Você sempre tem que pensar que na montagem tem o técnico, tem o carregador, tem pessoas que nem sempre vão tratar o equipamento com carinho. Esse tipo de equipamento é resistente. Como eles não trabalham, por exemplo, com filamento, imagina o filamento da lâmpada halogênica.
Se eu estou mexendo no refletor com ele ligado e forço um movimento, eu posso romper esse filamento. No LED isso não acontece. Então a durabilidade dele é muito maior, tanto pelo consumo baixo, pelo baixo O aquecimento, custo-benefício vale a pena. só que o investimento inicial é muito alto. Porque, imagine, um teatro normal teria que ter aí um arsenal de 60 lâmpadas dessa, pelo menos, para começar a trabalhar. E a 15:03 vou tentar fazer o resto da aula então em mais 20 minutos, que foi o tempo que a gente demorou para começar, o tempo que a gente demora para acabar. Só hoje, eu prometo, nas próximas aulas, às 3 em ponto a gente termina. E a gente começa com ponto e termina às 3 em ponto. Certo? Sobre lâmpadas. Pode. Responde pra mim, assim, por que a lâmpada queima na hora que eu sair? Me manda no plantão de dúvidas que eu explico. Você vai me deixar embora com essa dúvida? Porque eu não posso desprivilegiar, os seus colegas, na verdade. Não é por uma questão pessoal, por favor, entendam, não me importaria mesmo. Mas eu não posso desprivilegiar os seus colegas. Ele interfere, ele entra na partícula dentro da cápsulazinha. Tem uma apostila que eu vou mandar para vocês, que é aquela que chama Todas as Dicas. Também é uma apostila da Unicamp, não é uma apostila minha, dou os créditos para quem tem crédito. Lá tem o nome do autor, que é, acho que é Valmir, alguma coisa, não lembro. E lá apresenta os tipos de refletores. Eu vou apresentar rapidamente para vocês. Vocês vão entender muito melhor isso na aula do dia 24. Porque quando vocês vão ver esses refletores, vocês vão desmontar. Eu quero que vocês desmontem os refletores. Nós vamos remontar os refletores, vocês vão entender eles por dentro e por fora. Por hoje eu preciso apresentar vocês, para vocês ficarem um pouco mais íntimos das nomenclaturas, para a gente conseguir continuar conversando durante as aulas. Ok? Mas vocês vão receber a apostila, essa apostila tem essas nomenclaturas. Certo? Esse aqui é o refletor, provavelmente o refletor mais comum em teatros no Brasil. Ele chama refletor tipo PC, ou plano convexo. Por que plano convexo? Porque a lente, que não dá para ver direito, é plana de um lado e convexa de outro. Olha que maravilha. Ela é assim. É assim, uma lâmpada de um PC. O facho luminoso vem de cá e ele escolhe. Esse é um tipo de refletor PC. O nome é por causa da lente. As características dele, vocês vão ver depois, eles têm um carrinho interno que aproxima a lâmpada da lente e distancia a lâmpada da lente, de maneira que quanto mais próximo a lâmpada estiver da lente, maior é a abertura de facho, quanto mais distante, menor a abertura de facho, e ela gera um tipo de luz que é um foco redondo e que a gente fala que é uma luz um pouco dura. Por quê? Dura no sentido de que a sombra gerada por essa luz é bem definida. Nesse sentido que a gente fala que é uma luz dura. A sombra é uma sombra dura. Deixa eu achar para vocês aqui. Essa explicação é a mesma que eu dei para vocês, do foco de luz. Um segundo refletor bastante comum é o Fresnel, que é esse camarada aqui. Vocês conseguem ver a lente dele? Preciso aumentar um pouco, né? Deixa eu aumentar. Aqui, ó. Eu vou mostrar isso para vocês. Conseguem perceber esses círculozinhos na lente do Fresnel? O que é o princípio de um refletor Fresnel? Esse refletor chama Fresnel, F-R-E-S-N-E-L. Tem uma figura aqui que ilustra o que o Fresnel faz. Isso foi inventado em, sei lá, 1800 e bolinha, por um cara que chamava Augustin Fresnel e que trabalhava como faroleiro. Ele cuidava de farol, sabe esses faróis de navegação? Trabalhava como faroleiro. E ele tinha o interesse de gerar faróis que tivessem um alcance de foco maior do que os que existiam. Ele achava que a luz do farol,
que ele trabalhava não chegava tão longe quanto seria necessário para favorecer os navegadores. Só que tinha um problema sério, que é o seguinte: para aumentar o foco, o que você faz? Aumenta a lente. Só que se a lente é de vidro, e imagine o tamanho de uma lente de um farol, é pesadíssima, eles não conseguiam construir estruturas físicas capazes de suportar o peso dessas mega lentes. E aí ele desenvolveu uma tecnologia que é a seguinte: ele percebeu que fazendo recortes numa lente PC, mas mantendo o ângulo, perceba nos desenhos, mantendo o ângulo do vidro, você era capaz de produzir uma lente menos espessa, naturalmente, mais leve, e que atingisse o ponto focal no mesmo lugar. Então ele desenvolveu esse refletor, essa lente, esse tipo de lente, que é capaz de atingir um mesmo ponto focal com menos peso. Então ele podia, aí sim, fazer uma lente maior e mais leve, atingir um ponto focal maior, um ponto focal mais distante, sem quebrar os muros, sem derrubar, que é uma história interessantíssima. O resultado disso para a gente no teatro é que a gente tem um tipo de refletor que é um pouco menor e mais leve do que o PC, que também gera focos arredondados, mas aí tem uma característica particular, né, do Fresnel, que apesar da distância de foco ser a mesma, a definição de foco não é inferior. O Fresnel tem uma definição de foco menor. Então, se a gente diz que o PC tem uma luz dura, no sentido de que a sombra é sempre muito definida, o Fresnel tem uma luz um pouco mais suave, no sentido de que as sombras são Embaçadas. um pouco imperfeitas, um pouco embaçadas. Esses são os dois tipos de equipamento mais comuns. Isso que vocês estão vendo, vocês viram no PC e viram no Fresnel, aqui, essas bandeiras ao lado, a gente chama de bandor. Bandor nada mais é do que um elemento de metal que a gente coloca na frente do refletor para cortar foco. À medida que você fecha essas bandeiras laterais, você consegue um recorte, uma coisa um pouco quadrada, você consegue tirar uma sobra que está entre uma perna, que está chegando na plateia, uma coisa assim. Esse é o bandor. Cuidado sem ordem, né? O elipsoidal. Eu trouxe esse aqui porque se a gente for mesmo no teatro da UFG, que é onde eu trabalho, é esse o modelo de elipsoidal que a gente vai ter. Esse refletor é um pouco mais caro, mas ele apresenta uma série de vantagens com relação ao PC. Ele é um PC turbinado, digamos assim. Ele trabalha com duas lentes, e por isso se diz que o foco dele é elipsoidal. Porque o facho passa por uma lente, e aí, por exemplo, ele vem numa direção, e ele passa por uma segunda lente e cruza de direção. Entre essas lentes, a gente pode inserir objetos. Então, eles têm uns elementos que chamam facas, que são esses que vocês estão vendo aqui, que você pode, por dentro do refletor, desenvolver recortes bem definidos no facho de luz. Então, quando você, não sei se vocês já viram em alguma apresentação, uma luz quadradinha ou retangular, ou na parede tem um quadro e ele está perfeitamente iluminado em torno dele, muito provavelmente a ferramenta utilizada foi o elipsoidal. Porque Ele utiliza bandor, assim. Então utiliza bandor porque a faca substitui o uso do bandor. E ele ainda tem esse outro recurso que é a íris. Também, dentro do refletor, você insere esse equipamento que é capaz de abrir e fechar bastante foco. Então, se você viu uma cena em que tem um banco, um copo iluminado, exclusivamente, eu tenho convicção que é um elipsoidal com íris que gera esse tipo de efeito, certo? Outro tipo de refletor bastante comum no teatro é o par. Aqui, ó. Porque é parabólico, meu inglês é péssimo, mas é parabólico alumisé de reflector. É um refletor parabólico com materiais de alumínio ou derivados de alumínio. Não tem nada a ver com par de ímpar e par. Não tem nada a ver com par de ímpar e par. O Alan não está aqui para fazer essa piada,
Mas é o seguinte, os primeiros equipamentos desses que foram comercializados em larga escala eram de 110 watts. Eles não trabalhavam em 220 watts, que é a potência comum aqui de Goiás, por exemplo. De maneira que era normal se ligar esses refletores par em pares, o que gerou uma grande confusão. Porque, embora par só signifique que ele é paralelo, que ele é de alumínio, que ele reflete, que ele tem um espelho interno, Eu sei o que significa lâmpada par. o que significa lâmpada par? É que é ligado em duas. Não é isso. Eu queria fazer essa piada. Ele era ligado em série. Eu vou explicar para vocês se é uma série. Isso é importante. Imagine que eu tenho aqui um plug de energia. Vou tentar desenhar um plug de energia. Isso vai ser um fracasso. Eu tenho um plug de energia com 2 pininhos aqui de enfiar na tomada, né? Aqui está a tomada. E aqui está o plug de energia. Olha que maravilha. Essa Bob Esponja. Não é isso? Tomada. Não é isso? Aí olha só. E aí aqui estão os fios desse plug, certo? Um fio é fase e o outro fio é neutro, certo? O que a série faz? A série faz o seguinte. Esse é um plug macho. Aí eu tenho aqui um fêmeazinho. Como é que eu vou desenhar um plug fêmea? Fêmea é o que tem as bolinhas. As bolinhas e macho eu tenho um pininho. E aqui tem outro plug fêmea. Certo? Sim. O que eu faço? Em fase, eu divido em 2 e chega a fase para cá e chega a fase para cá. Isso vai O dar neutro, circuito. não, imagina, é como você fazer um paralelo, é como você distribuir energia dentro da sua casa. Você distribuiu para 2 equipamentos. O neutro não. O neutro passa por aqui, passa por esse outro neutro e finalmente volta para cá. Qual que é o resultado prático disso? O resultado é que a corrente elétrica só se completa se ela tem por onde entrar e por onde sair. A energia não entra no seu aparelho, qualquer que seja o aparelho. Essa corrente elétrica, ela não entra se ela não encontra um caminho de vazão. Isso acontece o seguinte, a corrente elétrica disso aqui, se eu tenho isso aqui ligado na energia e o refletor par ligado aqui, ele não acende. Por quê? Porque a corrente elétrica não se completou. Chegou fase, mas espera aí, nada completa o neutro. Só quando eu ligo os 2 refletores nesse sistema que chama série, eu vou mostrar um para vocês quando a gente for fazer a visita, para vocês entenderem melhor. Só quando eu ligo 2 equipamentos na mesma série, eu consigo completar a corrente. Então pronto, só é possível ligar com os 2 plugados. Se eu tenho uma tensão de 220 volts e ligo os 2 equipamentos na mesma corrente, o resultado disso é que a corrente é quebrada em 2. A tensão é quebrada em 2. Então eu tenho 2 refletores falando em 110 cada um, morrendo em uma corrente de 220. Maravilhoso? Então esses refletores eram ligados em pares. Mas não é por isso que chama par. É porque era preciso quebrar em 2 a tensão de 220. Pois não? Hoje dá para ligar um par só. Dá, por exemplo, lá no Centro Cultural UFG, onde eu trabalho, todos os nossos refletores par são de 220. Então você liga um só. Sim, dá para ligar par de um só. E se você estiver em São Paulo, que a corrente é 110, e o seu refletor é 110, tá bem, você liga de um só. Se você ligar em série, ele vai ficar 55 e ele não vai conseguir ligar. Ok? O par tem 5 tipos de lâmpada. Opa! Que a gente chama de focos variados de 1 a 5. O que a gente chama de foco 1 é uma lente muito lisa, certo? Então ela vai fazer um efeito parecido com o do PC, exceto pelo fato de que o filamento da lâmpada par marca mais. Vocês vão ver quando a gente for demonstrar que a luz da lâmpada par é muito intensa. Foco 2, ele começa a embaçar, começa a ter um pouquinho quebrado, e foco 5 é igual um farol de fusca. O resultado disso, foco 5 abre mais, você tem menos definição de faixa. Foco 1 abre menos, você tem mais definição de faixa. Dessas definições você passeia de 1 a 5. Quanto menor o foco, mais definido e menor. Quanto maior o foco, mais distanciado e maior e menos definido. Mais 2 refletores só. O satellite, que é esse aqui. Satellite porque ele era muito usado para estúdio mesmo. Luz de estúdio. Satellite porque é luz de estúdio. Ele não tem uma definição muito clara
Ele é muito aberto, ele serve para iluminar cicloramas de fundo, para iluminar grandes áreas, serve para fazer rebatimentos. Você quer uma luz um pouco mais suave, você joga ele de teto para fazer a luz rebatida. Usa-se às vezes para iluminação de plateia, é muito ruim para iluminação de palco, porque você perde o domínio do fim do facho. Você começa, isso é uma coisa muito importante conversando com o Alan, ele me fez lembrar uma vez. Iluminação é sobre o que você mostra, mas mais importante é sobre o que você esconde. Quando você for pensar esteticamente, iluminação é sobre o que você não quer que as pessoas vejam. Só vai ser interessante o que você mostra se você conseguir esconder o restante. Controlar a luz. Né? Se você conseguir controlar a luz. Exatamente. Então o set light é uma armadilha nesse sentido, porque ele mostra coisas demais. Mas é interessante. A lâmpada dele é essa lâmpada fina, palito, muito sensível, queima fácil, não é um equipamento de largo uso mais, porque ele estraga com facilidade. E por fim, os refletores Move. Move são as tecnologias, depois eu posso mostrar para vocês com mais calma, que são máquinas turbinadas de fazer tudo que você sempre sonhou. Isso aqui gira à vontade, faz 360. Isso aqui gira à vontade. De maneira que quando você vê um show que tem aqueles fachos passeando e tal coisa, é um equipamento como esse aqui, ele chama Move Head. É uma cabeça móvel que tem a capacidade de gerar os fachos de todas as cores e tem gobos que são coisinhas muito bonitinhas e coloridas de fazer desenhos. Então, esse tipo de equipamento é muito mais usado em show do que em teatro, os equipamentos. Que lâmpada que eles têm dentro? Qual tipo de lâmpada? Varia, mas são lâmpadas halogêneas também, mas o modelo de cabeça eu não sei falar. Quanto custa uma belezinha dessa? Um brinquedo desse? Os baratinhos de 4.500 mais ou menos. Mas quando você tem refletores desses, na casa de R$9.000, facilmente. Mas ele substitui algum dos outros? Todos. Mentira. Então compensa. Ele só tem um problema de parar sempre no mesmo lugar. Hã? Tem problema de parar sempre no mesmo lugar. Eu lembro que em Vitória de Conquista, lá a gente usou esse tipo aí. Só que aí o que acontece? Tem o foco vamos dizer, da princesa que tá ali, né? Aí a lâmpada, como era a mesma lâmpada que fazia todos os efeitos, ela rodava, fazia os efeitos, só ela tentar parar ali, parava do outro lado. Ela não consegue calcular e parar no mesmo lugar. Tá, é porque você programa, porque o movimento dele funciona assim, você programa o início e o fim do movimento. Uhum. E aí o refletor pensa o caminho para fazer isso, entende? Então você pode, por exemplo, você programa na mesa 5 pontos pelos quais ele tem que passar. Ele tem que iluminar aqui, aqui, em cima, ali e aqui. Aí ele sempre faz esse caminho, ele vai aqui, ele acaba no mesmo lugar. Realmente ele não, assim, você não consegue programar 2 finais para ele. Você programa necessariamente um caminho. Ele trabalha com plataforma DMX, depois eu vou explicar isso para vocês. Trabalha com um sistema de sinal, ele é computadorizado, é super interessante, super legal. Eu não vou ter como ensinar muito sobre ele para vocês, porque ele é pouquíssimo usado em teatro. E aí a gente precisa otimizar o tempo, nosso tempo é pouco. Eu vou falar mais dos refletores de dica. Ok? Perguntas? Só um plantão de tudo. Só no plantão de Só dúvida. depois que ler o material, que vai vir as dúvidas. Vou mandar hoje para vocês o material. É bastante coisa, leio se vocês conseguirem, se vocês tiverem mais interesse. A partir da próxima aula, com falta, acontece o quê? É o seguinte, com relação às faltas, isso é uma grande pergunta, porque eu só tinha pensado para quem faltasse hoje. Quem falta hoje é obrigado a assistir o meu vídeo. Depende da situação também, né? Quem falta da próxima aula, como o curso é em módulos, não necessariamente eu preciso ter assistido o primeiro módulo para entender o segundo. No caso do Cléris, por exemplo, que entende bastante já de equipamentos e que aí não necessariamente vai precisar disso. Agora, se eu perceber que você faltou a aula e que você não consegue acompanhar o conteúdo, acho que fatalmente as pessoas vão desistir ou eu vou procurar elas não participarem mais. Eu até não me importo que você participe sem saber, mas eu não vou falar um assunto de outra aula na mesma aula, porque o tempo é impossível. Então assim, eu realmente não gosto de atraso.
Não gosto porque atrapalha quem chegou antes, porque eu não posso voltar conteúdo, e as faltas vão atrapalhar muito vocês. Eu até estou aberto a experimentar manter as aulas com quem faltou. Não vou definir isso agora porque eu nunca tentei um curso como esse, então eu não sei o que fazer. Mas isso é muito importante, por favor, não atrasem. Hoje foi um dia excepcional mesmo por causa de tudo que aconteceu, de ser Dia dos Pais e do trânsito. Mas definitivamente nós vamos começar uma e mesmo o plantão de dúvidas, se for dúvida sobre uma aula inteira que eu já dei, aí eu não acho respeitoso comigo eu ter que oferecer a aula inteira de novo por plantão de dúvida, porque você não pode vir. Aí eu não vou fazer. Eu vou tirar dúvida de coisas que a gente já estudou e vai estudar mais. Certo? Então, gente, obrigado pela paciência, por ter passado a tarde. E a gente se vê domingo que vem a 1. São 15h24, deu 2 horas sempre. Marcos, se não me engano.